Presidente, doutora Luísa Soares da Silva, muito bom dia. Eu acho que era premente esclarecermos aqui algumas questões relacionadas com as suas funções, até para percebermos na sequência do depoimento do Dr. Francisco Santos algumas coisas que são muito importantes no Departamento de Compliance e na gestão de alguns negócios que foram feitos pelo banco. E, portanto, perguntava-lhe antes de mais qual é que é a sua relação funcional com o Departamento de Compliance? Ora bem, de acordo com as normas do Governo Interno europeias e com as EBA Guidelines, uma instituição de importância sistémica como é a do novo banco tem que ter, alguns departamentos, forçosamente, um deles, o de Compliance, como departamento independente, com a independência de decisão e de opinião. Não obstante, reporta a um membro do Conselho de Administração Executivo, na sua atividade diária e enfim, e leva os assuntos ao Conselho através de mim e discutidos comigo, mantendo, como eu digo, a independência, e o administrador do compliance, de acordo com as regras, não deve ter pelouros comerciais, ou seja, não é suposto que eu tivesse, porque aí poderia haver uma dificuldade de gestão. Não é de suposto que o administrador que tenha o compliance, passa-se mesmo com o risco, que são funções de controle, tenha o departamento jurídico, claro que não briga com este tema, das participações também não, mas é suposto o departamento de compliance reportar a um membro do Conselho de Administração Executivo que não tenha pelouros que o compliance fiscalize. Pode aqui asseverar que o Departamento de Compliance tem ao seu dispor todos os meios de investigação que supostamente deve ter? E ainda sobre isto, quando chegou ao novo banco, que Departamento de Compliance é que encontrou e que Departamento de Compliance tem hoje? Se me perguntar se eu gostaria de ter acesso a mais bases de dados de compliance, gostaria, porque o compliance, mas o compliance tem acesso às bases de dados que são disponíveis aos departamentos de compliance normalmente. Eu gostaria que fosse mais fácil, que houvesse uma agregação, nomeadamente quanto aos PEPs, é um assunto que até está a ser discutido, até na Associação Portuguesa de Bancos também, porque é uma preocupação, alguns temas que o compliance devia ter uma fonte que todos os bancos acedessem e fosse uma fonte comum, não tivesse que ser o compliance a ter o seu controle de PEPs, o outro banco a ter um sistema X com controle. Isso há a melhorar, portanto eu não lhe posso dizer que em termos de averiguações, eu estou a falar em geral da atividade de compliance e esta de prevenção de branqueamento de capitais e controle de PEPs é uma área muito importante, como calcula. Mas o compliance tem à disposição os meios que são possíveis a um compliance ter neste momento, que são as fontes de compliance que todos os bancos usam para as suas investigações. E penso aqui, tinha-me feito outra pergunta, peço desculpa, que era... Que Departamento de Compliance é que encontrou quando chegou e que melhoramentos é que, entretanto, possa ter feito para que a atividade do compliance seja hoje mais eficaz do que aquilo que era, em 2017? Olha, e não era muito, e já lá vou. Estas funções têm sempre hipótese de melhoria. Aliás, nós vemos com as auditorias e vemos com os temas que falámos aqui, que ainda há pouco falámos, há sempre hipóteses de melhoria, mas eu encontrei um departamento de compliance organizado, estava com 3 diretores centrais à frente porque não tinha um compliance officer designado. Eu mal me cruzei com o Dr. Francisco Santos, eu penso que ainda foi um mês ou 2, mas mal me cruzei com o Dr. Francisco Santos, mas era de facto necessário ir buscar alguém fora, era a nossa perspectiva, que trouxesse uma perspectiva de fora da casa para uma função todo o banco estava um bocadinho massacrado pelo passado e era importante trazer alguém de fora. Não, faz mal. E é importante. Não, por amor de Deus.
Mas naturalmente há sempre vindo uma pessoa de fora. Eu vinda de fora, quando entrou a doutora Domitilde, olhámos, fizemos algumas reorganizações. Eu diria que tínhamos um bom departamento, temos excelentes profissionais, não fui a única a dizê-lo, mas temos em geral no banco. O compliance integra-se também nesse, não é só o compliance, é na área comercial e tudo mais, mas aqui também. E o que fizemos, algumas reorganizações no departamento. Procurámos ver aspectos que pudessem ser melhorados, é o normal quando se entra numa nova função, e fizemos alguns melhoramentos. Um deles, que eu me apercebi, era este de uma norma, se começávamos a vender carteiras, e quando eu entrei o banco ainda nunca tinha vendido, aliás, foi uma pergunta que eu fiz, não vendem carteiras, porque eu tinha trabalhado com outros bancos, já tinham feito vendas de carteiras. Então, está-se a preparar agora à primeira, o banco também teve o seu tempo para conseguir chegar aí, teve prioridades, não é? E essa norma foi uma delas, e a organização já havia um comitê de produto muito bem estruturado pela primeira gestão do novo banco. Claro que melhoramos alguns aspectos, mas já estava muito bem estruturado, que é outra área essencial do compliance, e tendo em conta também o tema passado BES, é a análise dos produtos com parceiros de todas as áreas antes de um produto ser distribuído, para ver o que isto implica de trabalho. Hoje em dia, no novo banco, desde o início do novo banco, não há produto que seja distribuído sem ter passado pelo comitê do produto, onde estão administradores, mas, sobretudo, estão as direções todas que podem ter implicação, desde o compliance, ao departamento jurídico, ao risco operacional, aos meios operacionais também, fiscalidade, tudo, mas... Fizemos melhoramentos, fizemos uma reorganização, já mais tarde reorganizámos um bocadinho o compliance, tem 5 áreas, fizemos um bocadinho mais uma área ex ante, ex post da verificação do cumprimento, ou seja, ex ante é conflitos de interesses e verificação de não existência ou de se houver transações com partes relacionadas, verificação dos requisitos para que elas sejam admissíveis. E uma ex post, que é a parte da intermediação financeira, de verificação das transações, se é cumprido os regulamentos de intermediação financeira, abuso de mercado e tudo mais. Portanto, fizemos de facto melhoramentos, mas eu diria que tinha um compliance que tinha já uma estrutura organizada pela primeira gestão do novo banco. Para contextualizar, porque é que estou a fazer estas questões? Apesar de ter dito aqui, e é relevante, que até à chegada da doutora Luísa ao Conselho de Administração Executivo do novo banco, com este pelouro, não tinham sido efetuadas vendas em carteiras no novo banco, até então. Desculpa, não sei se não tinham feito. Com esta relevância não tinham, era com esta relevância, com este... Mas apesar disso, parece-me que isso tem sido uma desculpa constante para que anomalias tenham sido constantemente também identificadas em algumas carteiras, relativamente ao compliance, que depois dão aso a uma introdução de um novo normativo, e vamos de carteira em carteira, registando algumas perdas, identificando algumas anomalias que são identificadas quer pela auditoria interna, quer pelos relatórios da Deloitte, Alvarez e Marçal. Portanto, todas as auditorias que têm sido feitas têm identificado insuficiências e anomalias, não só na parte do compliance, mas é sobre isto que hoje estamos aqui a conversar, que depois são registadas, que depois de registadas dão origem a alguns novos normativos, mas depois logo se vê, porque as carteiras, entretanto, foram vendidas, as perdas foram registadas e imputadas ao Fundo de Resolução, e os portugueses, como sempre, são chamados a pagar. O que eu quero perguntar é, isto é uma prática constante? Quando é que isto vai terminar? Vai terminar quando o dinheiro do Fundo de Resolução acabar e quando o novo banco conseguir ir buscar aquilo que provavelmente já devia ter ido buscar há algum tempo, mais valia que tivessem assumido como tal, logo no início, na venda? Ou vamos continuar aqui sucessivamente a registar algumas anomalias, e falo, por exemplo, concretamente, a carteira Viriato. O Departamento de Auditoria Interna identificou que a avaliação das partes relacionadas na venda do portfólio Viriato não teve formalização específica pelo Departamento de Compliance, lacunas no processo de controle de conflito de interesses nos serviços prestados por assessores contratados para auxiliar a venda do portfólio imobiliário. Entretanto,
ainda sobre o compliance, mas no processo NATA 1, insuficiências no processo de avaliação de transações com partes relacionadas, insuficiências no processo de seleção de assessores jurídicos e financeiros, insuficiente análise de contrapartes. E depois o que mais me intriga é que o que também denotamos é que às vezes o departamento funciona, o departamento reporta e que é feita a tábua rasa daquilo que é dito pelo departamento de compliance. E isso intriga-me não só a mim, como também os portugueses, que têm que perceber que dentro do novo banco as regras, as leis e os regulamentos são cumpridos. Não sei se isto lhe merece algum comentário. Merece, e de total discordância, eu tenho que lhe dizer, Sra. Deputada, porque é de total discordância do que disse. E até de uma injustiça grande para o trabalho do Departamento de Compliance, eu devo dizer, e não sou eu aqui que estou em causa, mas há aqui muito trabalho por trás. E, portanto, dizer isso é não saber como funciona o Departamento de Compliance do novo banco. O Departamento de Compliance do novo banco, e foi anotado melhorias, e eu acho bem falarmos sempre de casos concretos, porque eu, por exemplo, dei o exemplo do NATA 1 da LX Partners, porque é o único finding que eu me recordo do NATA 1 mais relevante, em termos de compliance, à parte do tema da norma que eu passo a explicar, e no NATA 1 que verificamos até, eu devo dizer que a Sra. Deputada Mariana Mortágua que levantou ao Dr. António Ramalho temas do NATA 1 e de uma pessoa específica, Vitório, eu não sei os nomes todos de cor, Vitório Bergo, mas foi mandado até já a essa comissão, e o Compliance na altura pediu um relatório específico de uma firma especializada, Refinitiv, porque viu que teve aqui ongoing há muito tempo, mas ainda assim deixe-me pedir. Portanto, é injusto dizer que, porque há falhas de evidências, porque as auditorias centram-se em evidências, e bem, porque é o que elas têm que ver, há falhas de evidências, não quer dizer que na substância tenha passado alguma situação que eu considero preocupante, porque o compliance avaliou, nós até costumamos dizer, se a Sra. Deputada for ao compliance, vai ver quem está a avaliar as contrapartes, está ao lado de quem faz a análise de conflitos de interesses, partes relacionadas, aquilo é tudo junto. Portanto, o que acontece é que o modelo de parecer que estava estava elaborado e bem formalizado, e ainda assim nós melhoramos, porque isto tem sempre espaço para melhoria, não nos enganemos, há sempre espaço para melhoria. Era um modelo de análise de prevenção de branqueamento de capitais e beneficiários, e detecção de beneficiários efetivos. Mas, ao fazer essa análise, esse departamento corre um sistema, eu penso que a doutora Paula Gramassa explicou até bem aqui, que o banco tem de partes relacionadas. E eu aproveito para dizer que partes relacionadas somos nós, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Geral de Supervisão, entidades relacionadas connosco, acionistas. Portanto, não são só os acionistas, e cada vez que o compliance analisa na perspectiva daquele parecer, ele fazia essa análise. Não constava, era uma linha de que fez a análise de conflitos de interesses e fez a análise de partes relacionadas, mas não deixou de a fazer, e isso para nós é muito claro. Agora, se me diz que melhoramos os procedimentos, se formos a ver hoje, e a auditoria já viu isso, porque com a auditoria da Deloitte inicial nós fizemos todo um levantamento, não só no compliance, todos os findings da auditoria, e hoje em dia o compliance fez um parecer daquilo que fazia, um modelo daquilo que fazia, mas em que é claramente dito que fez essa análise. Eu penso que respondi. Ainda insistindo na mesma ideia, eu percebo que está a defender o trabalho dos colegas que trabalham no compliance, e aquilo que verdadeiramente acontece, e que algumas vezes foi aqui reportado, é que os colegas trabalham e reportam. O que acontece a seguir é que me parece, é que o departamento pode não ter força suficiente vinculativa para que essas recomendações sejam seguidas. E é por aí que eu também gostava de ir. O Dr. Francisco Santos disse aqui que o departamento de compliance tem a força que lhe quiserem dar. Que força é que o Departamento de Compliance do novo banco tem, ou tinha, e que hoje tem? Eu não sei a que tinha, mas sei a que tem hoje, toda. E se a doutora me concretizar casos, além do da Alantra,
que é um tema de risco reputacional, eu friso muito isto porque muitas vezes até os próprios auditores se induziam em erro porque teve origem numa análise de conflito de interesses. E a conflitos de interesses, eu volto a dizer, havia um parecer de 5 de abril, antes do parecer da doutora Domitila, a dizer nada a opor. E, portanto, se me fala desse caso, eu já o expliquei, eu não conheço outro, eu agradeço se a doutora conhecer outro que me diga, porque eu não conheço outro que esteja aqui em causa nas matérias que temos discutido. Posso dar-lhe, por exemplo, aqui alguns casos. Na carteira Viriato já falei na Anata 1, na GNB Vida, por exemplo. A primeira venda que foi abordada pela ASF levantou algumas questões de idoneidade do comprador, o Sr. Greg Lindbergh. E, de facto, a venda não foi feita com este Sr. Greg Lindbergh, mas foi feita com uma sociedade, a Apax Partner, cujas relações com este senhor são altamente dúbias. A minha questão é o que é que o Departamento de Compliance fez nesta altura para verificar se a questão das partes relacionadas e do conflito de interesses? Doutora, esse é um exemplo que me dá totalmente razão e eu vou-lhe explicar porquê. O contrato que foi assinado, o Compliance viu, a doutora sabe hoje que o Sr. Greg Lindbergh foi acusado de corrupção, não se sabia à altura. E isso é muito importante dizer, como num julgamento nós não podemos julgar uma situação como sabemos hoje e que não se sabia à altura. O Compliance fez uma análise criteriosa do Sr. Greg Lindbergh. Eu devo dizer que nesta operação, além do Compliance, participava, porque era o contraparte da GNB Vida, a quem tinha sido alienada uma carteira de seguros risco, que é uma das mais reputadas resseguradoras mundiais, que também fez a análise de Compliance. Isto só para, peço desculpa dizer isto, mas só para perceberem que não é só o Compliance do Novo Banco que faz assim. Esta resseguradora, que há de ter um Compliance 30 vezes maior que o nosso, mas com todos os sistemas que a doutora estava a falar que possa haver na Alemanha, neste caso, também não detectou nada sobre o Sr. Greg Lindbergh, a não ser que ele financiava partidos políticos, e isso não pareceu crime ao Compliance. Portanto, o Compliance, não houve aqui nenhum tema que o Compliance suscitou e que ninguém viu, não, o Compliance deu um parecer positivo porque não havia nada sobre o Sr. Greg Lindbergh. E a ligação que a doutora diz que poderia haver, depois aconteceu o que aconteceu, começaram a aparecer mais no final do ano nas fontes de compliance e esta própria resseguradora também se apercebeu menções ao Sr. Greg Lindbergh e às suas atividades. O contrato tinha sido assinado, não obstante o parecer favorável do compliance, é importante dizer que nas operações em que há intervenção de regulador, o regulador verifica a idoneidade e dentro da verificação da idoneidade verifica conflitos de interesses, inclusivamente, é uma apreciação muito ampla. O próprio regulador, a doutora Margarida Correia de Aguiar, veio aqui ao Parlamento dizer, fizemos todas as verificações, não há nenhuma ligação entre o Sr. Greg Lindbergh e a Apax. O que aconteceu é que a Apax adquiriu o veículo que tinha sido constituído pelo Sr. Greg Lindbergh, nossa contraparte do Novo Banco, e com a gestão, certamente, porque adquiriu o veículo, e passou ela a ser a compradora, mas isto foi analisada nessa altura da Apax, foi novamente analisado pelo Compliance se havia algum indício de alguma relação, não, o Compliance deu parecer favorável e o regulador confirmou. Eu acho que mais do que, eu lembro, tenho aliás aqui o comunicado, foi claríssima as declarações da Sra. Presidente da ASF. Portanto, não é um exemplo de que o parecer do Compliance não tenha sido seguido, pelo contrário, foram pareceres positivos com os dados à altura. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Ainda sobre a questão da análise de contrapartes, conflito de interesses e branqueamento de capitais, esta comissão de inquérito está aqui, naturalmente, para perceber o que se passou, mas também está cá para perceber o que é que pode fazer para que o que se passou não volte a acontecer. A pergunta que eu lhe deixo é naturalmente caricatural, mas eu acho que é importante para percebermos o que é que nós podemos fazer juntos daqui para a frente para que algumas questões de branqueamento de capitais, inclusive, sejam mitigadas. O RCBE hoje diz que uma participação, define aliás que são 25% a participação para decidir quem é que são os beneficiários efetivos ou mais. Quem tiver mais de 25% é analisado e é considerado um beneficiário último, quem não tiver, disse-nos aqui também o Dr. Francisco Santos,
é analisar, ou melhor, a sociedade, os beneficiários últimos da sociedade passam a ser os gestores ou os administradores, ele até falou aqui dos gerentes ou uma coisa assim do género. A pergunta que lhe faço é a seguinte: se 5 ou 6 traficantes de armas decidirem fundar ou criar um fundo numa offshore e nenhum deles tem 25% e arranjam um gestor muito credível para gerir esse fundo, como é que é feita a análise destas contrapartes e como é que sabemos se estas pessoas têm idoneidade ou não para fazer negócios com o novo banco? Naturalmente que a análise ao abrigo da Lei 83 de 2017, que é a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, é das análises mais completas que tem que se fazer, e porque é uma situação gravíssima deixar passar um tema de branqueamento de capitais. O compliance analisa a estrutura toda. Eu devo dizer que não é assim tão simplista a aplicação da Lei 83, tal como depois alterada pelo Parlamento em agosto de 2020, mas não é só verificar, tem 25%. Às vezes, eu penso que às vezes parece que a verificação dos 25% é o que o compliance faz. E não há 25%, passa ao controle de gestão. Não. O que a lei diz é: beneficiário efetivo é uma pessoa singular. Soutor, quando o Sr. Francisco Santos era Head of Compliance, nem sequer estava em vigor esta lei, era outra. Eu não sei, eu não vou questionar o que é que o Dr. Francisco Santos sabe deste regime, vou-lhe dizer o que eu sei e o que a minha equipa sabe. O beneficiário efetivo é a pessoa singular que, em última instância, detém a propriedade ou controle do cliente e ou a pessoa singular por conta de quem é realizada a operação ou atividade. Portanto, nós estamos aqui sempre à procura de quem é que controlou esta decisão de investimento. Vem-me tal empresa, eu tenho que perceber a estrutura toda da empresa, tenho que perceber, há critérios, de acordo com a Lei 83 e com o aviso 2 do Banco de Portugal e mais alguma legislação regulamentar do Banco de Portugal sobre as jurisdições, o risco implícito nas jurisdições. Eu tenho que ver se há algum critério de controlo de propriedade ou outro, porque há outros que podem, imagine, verifica-se que há alguém que tenha poder de designar a maioria da gestão desta empresa. Naturalmente o controlo vai até aí. E o critério de que é a gestão de topo, a expressão que a doutora que estava a procurar, a gestão de topo, que pode ser administradores ou gerentes, o que seja, é de facto o último critério da lei quando não haja dúvidas, outras dúvidas. Portanto, o contrário tem que chegar à gestão de topo com alguma certeza que passou todas as análises de outros eventuais tipos de controle. Vários casos que nós temos nestas operações até são outros tipos de controle mais acima, onde se parou, que se determinou que havia um controle ali e não a gestão de topo da sociedade portuguesa, digamos, que é diretamente. Mas a ideia da lei é determinar quem é que é capaz de tomar esta decisão, quem é que é capaz de fazer a transação que aparece ao banco. Quem determina a vontade da entidade, quem controla a entidade, podem não ser os administradores, se tiverem alguém acima que é o proprietário e lhes diz é 100% e diz o que fazer, e tivemos casos desses. O que interessa é, de facto, determinar quem é que controla a decisão de investimento, a decisão de transação que o banco tem que escrutinar em termos de know your customer, de cliente, e depois também da própria transação, porque depois também vai pedir, mas está bem, mas qual é a transação que estão a fazer e quais são os documentos dessa transação para eu verificar se isso tem fundamento naquilo que me está a dizer que estão a fazer, e se as faturas não batem, isto tem uma análise muito detalhada, se as faturas não batem com o que diz se for para países estranhos, digamos, há aí mais, que foi o que a doutora referiu, jurisdições estranhas, tem que se verificar muito bem a documentação que está subjacente a isto, para ver se é de facto uma realidade substancial a uma empresa que tem atividade, ou é apenas uma empresa que me estava a dizer que, enfim, poderia ter outros fins que não uma atividade lícita.